Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje começa o vlog de leitura do segundo livro da trilogia 1Q84. Na verdade, hoje já é dia 17 de março, tá? E eu comecei o segundo livro da trilogia do Haruki Murakami hoje. E é interessante porque onde terminou o primeiro volume, não terminou assim, numa alta, sabe? Teve algumas coisas estranhas que aconteceram no final e nada foi respondido. Então, minhas teorias continuam. Só que o que aconteceu? Eu comecei agora a ler e, de novo, o segundo livro, ele também vai alternando entre as duas narrativas, né, a da Aomami e a do Tengo. A da Aomami já começou, assim, que ela tem uma grande missão para realizar, né, já que ela é uma assassina. Ela tem uma grande missão que pode ser que dê muito errado. A gente não sabe ainda. Mas que é de chegar no líder desse culto, onde a gente viu que duas garotas escaparam. A Fukaeri, que faz parte da narrativa do Tengo, que é a escritora de Crisálida de Ar, que o nosso outro protagonista reescreveu a história dela, e que muita coisa aconteceu depois disso, e uma criança de 10 anos, que a mulher que basicamente financia e ajuda a Umami, né, a encontrar esses homens, ela acabou tomando conta dessa garota que conseguiu fugir, e essa garota, ela tá num estado meio catatônico, porque é um culto bizarro, sabe, em que basicamente o líder, ele abusa ali das garotas. E a gente vê isso basicamente na personalidade da Fukaeri e também na personalidade dessa garotinha. E então a Umami vai ter que dar um jeito de chegar perto desse homem pra tentar eliminá-lo, né, pelas coisas horríveis que ele fez. Só que não vai ser tão fácil assim. E, por outro lado, na narrativa do Tengo, terminou de reescrever a Crisálida de Ar, foi um grande sucesso, e agora ele tá escrevendo uma história própria, que seria, não uma continuação, mas mais uma explicação daquele mundo, daquele universo, que a Fukaeri trouxe, né, pros leitores com Crisálida de Ar. E o mais interessante é o que eu disse no outro vlog, que eu vou deixar tanto na descrição quanto nos cards. É muito legal você ver como as duas histórias estão entrelaçadas e que elas podem estar entrelaçadas de diversas maneiras. Porque aqui a gente tem, finalmente, o Tengo falando sobre coisas que aconteceram na infância que de alguma forma conectam ali com o que a Umami já tinha falado no livro anterior. E isso, nossa, eu tava esperando muito e me deu até um negócio. Eu vou dizer que eu fiquei com o olho marejado porque, gente, shippo. Mas já aconteceu uma coisa assim chocante, que foi uma morte inesperada, sabe, de um personagem que eu não estava esperando. E ao mesmo tempo, a gente tem um outro personagem que eu também não estava esperando, que foi ali procurar Tengo. Então assim, eu tô no capítulo 5, tenho acho que 24, e eu não sei o que esperar, mas esse livro ele já começou mais frenético, sabe? E eu entendo, porque o primeiro livro você tá apresentando os personagens, então no segundo você já tá ali com a história feita, você já tá vendo, né, a continuação ali dos atos, do que eles estavam fazendo, do que eles estavam pensando e por aí vai. E eu não sei pra onde vai a história, principalmente do Tengo. Da Umami a gente sabe que ela tem essa missão e a gente vai ver o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar e por aí vai. Mas a do Tengo, a gente não sabe exatamente os desdobramentos da história dele, o que tá me deixando bem intrigada. Mas assim que eu continuar, que eu chegar em algum outro ponto, que eu quiser, né, vir aqui falar pra vocês sobre o que eu tô achando, eu venho. Mas até agora, eu já tô gostando bastante desse segundo livro. Eu gostei muito do primeiro também, mas o primeiro, ele é uma introdução a esses personagens, a esse mundo, ou a esses mundos, e a gente tem, lógico, toda uma comparação com 1984, do George Orwell, que é algo que eu amo. Primeiro, esqueci de falar sobre isso. No primeiro volume, tem toda uma parte ali em que o Tengo, ele tá lendo um livro que o Anton Chekhov escreveu, que ele era muito conhecido, né, por escrever peças, né, ele é um grande escritor russo, só que esse foi um livro autobiográfico, de um tempo em que ele foi explorar ali lugares
congelantes, que tinham poucos habitantes, e ele lê parte dessa história pra Fukaeri. E é muito interessante porque aqui a nossa protagonista, a Umami, ela acaba tendo uma arma, né? Ela pede pro, basicamente, o segurança dessa senhora que ajuda ela, uma arma, porque ela falou, caso dê alguma coisa errada, e sei lá, eles queiram me levar pro culto, ou me torturar, qualquer coisa, eu, né, encerro tudo ali, eu não tenho nada a perder, né, ele dá a arma pra ela, ele explica como utilizar, principalmente para o meio que ela gostaria de atingir, se ela precisar, mas ele fala que ele gostaria que ela devolvesse a arma sem precisar utilizá-la. E aí ela até faz uma brincadeirinha do tipo, então essa vai ser, tipo, o oposto da arma de Chekhov. Porque a arma de Chekhov, ele é um elemento literário que serve ali pra falar sobre que se existe um objeto, algo que é muito importante na trama, que sempre se dá muita importância, que, por exemplo, no cinema, se você assiste um filme e existe muito foco num determinado objeto, aquele objeto vai ter que ser utilizado de alguma forma. Ele vai ser importante na narrativa de alguma maneira. E isso quem determinou foi o Chekhov, por isso que ficou conhecido como arma de Chekhov. Então, eu achei interessante, porque no primeiro livro a gente tem, né, o Tengo falando sobre o Chekhov, e aqui nesse segundo a gente já começa com essa coisa da Umami falando sobre o Chekhov, até porque eu acho que tanto a Umami quanto o Tengo, eles são muito um espelho um do outro, sabe? De diversas formas, né? Se você lê o livro e você vai vendo a narrativa dos dois, muita coisa vai se espelhando. Então, eu achei extremamente interessante como a arma de Chekhov, literalmente aqui uma arma, foi utilizada para trazer de volta, né, esse autor russo. E, gente, eu mal posso esperar pra saber o que vai acontecer, apesar de que eu estou chocada com uma coisa que aconteceu, que eu não tava esperando e que, olha, me chocou, me doeu, não sei o que esperar a partir daí. Mas volto para mais updates. Gente, hoje é dia 28 de março, estou no 10º capítulo, então já tô quase na metade, mas é porque é muito rápido de ler, é muito fluido, então eu deixei mais pro final do mês mesmo. E agora a ação tá começando, tem muita coisa acontecendo. A Umami tá pra completar o grande trabalho da vida dela, a grande missão da vida dela, e a gente não sabe se vai dar certo ou não. E ao mesmo tempo, o Tengo está sendo ameaçado, sabe? Porque talvez as pessoas tenham descoberto algumas coisas a respeito dele. E começam ali a meio que dar umas indiretas, bem indiretas. Eu tô gostando bastante agora dessa parte, que foi uma parte mais intermediária, onde a gente viu um pouco ali da Umami refletindo a respeito dos próximos passos dela e do que isso pode acarretar na vida dela, como isso pode mudar a vida dela. Mas a gente também viu o Tengo refletindo muito a respeito do que ele vai fazer agora que ele tá sendo ameaçado. Eu tô gostando bastante, sabe? Exatamente porque eu acho que a partir daqui é que a gente vai ver o desenvolvimento de muita coisa, né? A gente vai ver o que o Tengo vai fazer a partir desse momento e também se vai dar certo o que a Umami tá pretendendo fazer ou não. Eu não sei, eu quero estar esperançosa, mas pelo fato de que depois disso tem um outro livro, eu acho que não. Eu acho que ainda tem muita coisa pra acontecer e eu acho que pode ser que dê errado o que a Umami está para fazer, porque, como eu disse, tem mais um livro depois disso, sabe? E o Tengo também, sabe? Ele tá começando a investigar, a querer saber mais do que tá acontecendo, do que será que as pessoas sabem ou não sabem. Meio que aparece ali um porta-voz de alguém pra ameaçar ele, e ele não sabe o que fazer. O que eu tô gostando bastante aqui é que... Gente, peraí. Vou conversar com vocês enquanto eu faço a minha skincare, tá? Ajeitei meu cabelo agora antes de dormir, hidratei. Já passei o meu toner, depois do cleanser. E vou agora passar o meu creme para hidratar. E, gente, o que acontece? Eu tô gostando bastante dessa parte aqui, porque a gente tem muito das questões mais que conectam os dois, que conectam ali tanto a Umami, né, quanto o Tengo. A gente vê muito dos dois refletindo a respeito um do outro. E isso é muito bacana, porque a gente viu um pouco disso no primeiro livro com a Umami, pensando, né, de onde ela conhece o Tengo. E agora a gente viu o Tengo pensando muito nela, de repente. O que faz com que, gente,
E eles têm uma conexão, assim, muito bonita. Até mesmo música. De repente, ela tá ouvindo uma música, e aí a gente corta, né, pra um capítulo alternado com o dele, e aí, de repente, ele está ouvindo aquela música. E aí você fala assim, cara, eles têm essa conexão. E você vê que eles têm essa conexão desde sempre. E eu fico esperando o momento em que eles vão se encontrar. Se eles vão se encontrar. Se Murakami não vai me frustrar de uma forma positiva, tá? Porque assim, isso já aconteceu, por exemplo, em Kafka Beira-Mar, que é um livro que é meu favorito dele, que eu fiquei esperando por um grande encontro que não aconteceu. E aqui, o simples fato da Umami tá meio que em um outro mundo, em uma realidade alternativa, me faz pensar que talvez isso não aconteça, eles não se encontrem. Mas eu não sei. Eu não sei se ela vai voltar para a realidade dela. É muito interessante também porque o trabalho que ela faz, a senhora que ajuda ela financeiramente, com informações e tudo mais, sempre fala de mandar as pessoas para outro mundo. Eu entendo que esse outro mundo pode ser uma forma, né, figurativa de falar, né, na linguagem de mandar daqui para melhor. Mas também pode ser que não, pode ser que exista um outro mundo, como a gente viu em outros livros do Murakami, sabe, de repente ter, sei lá, um mundo que tá acontecendo só na cabeça de tal pessoa, ou um mundo que, na verdade, tá sendo paralelo ao do outro, ou um mundo que, de repente, é um limbo, sei lá, sabe? Então, eu fico pensando o que significa esse outro mundo para mandar as pessoas. Se é realmente, tipo, a pessoa vai morrer, ou se é uma coisa de, tipo, não, existe um outro mundo, da mesma forma que existe um mundo em que a Umami foi parar, né, supostamente, existe também um mundo, não sei, que essas pessoas ruins vão parar, não sei, mas eu tô muito curiosa, sabe, porque eu sinto que daqui em diante vai acontecer muita coisa, e talvez muita coisa ruim até o final do livro. Por quê? Porque geralmente quando a gente tem uma trilogia, o segundo livro, ele é meio que uma ponte entre o primeiro e o segundo. E pode ser que aqui, por mais que a gente esteja tendo ação e tudo mais, tudo isso vá por água abaixo, para que tenha um terceiro livro onde as coisas vão talvez se resolverem. A gente também não sabe, porque às vezes o Murakami, ele não resolve de uma forma positiva como a gente gostaria, né? Que, todo mundo viveu feliz para sempre. A questão dele vai para o realismo mágico, mas ainda assim tem essa parte do realismo de que existem imprevistos, coisas ruins acontecem com pessoas boas, e por aí vai. Então, particularmente, eu tô muito, muito empolgada, mas também tô com medo. E volto para dar mais updates para vocês. Gente, tô aqui com o Dostô, que é o meu animal de pelúcia que tem peso pra me ajudar com questões de ansiedade. Porque assim, gente, acabei de ler o capítulo 11 e eu acho que provavelmente esse foi o capítulo mais importante de um Q84 até agora. Gente, foram tantas revelações, eu pulei tantas vezes da cama, eu dei vários gritos. A Umami finalmente tem um encontro com o líder daquele culto religioso e muitas coisas vão ser reveladas. Eu só sei que eu tô sem palavras. Eu estou chocada. Eu não faço ideia de pra onde a história vai a partir desse momento. Eu tinha várias teorias. Ainda tenho uma ou outra que se sustenta, mas real, eu não sei pra onde vai a história. Eu tô perdida, eu tô confusa. A minha cabeça tá a mil nesse momento. De repente é aquele momento, sabe? Que parece que você encaixou algumas peças ali no quebra-cabeça, aí vem o Murakami e taca mais peças pra você encaixar. Não estou dando spoilers, mas, gente, tudo que esse líder foi falando, eu tô muito chocada, porque você não sabe exatamente ali o que é real e o que não é. O que ele tá falando é verdade ou não, exatamente, né? Algumas coisas você consegue entender que sim, outras podem ser que não. Podem ser que sejam coisas que ele está inventando para justificar outras coisas. Mas assim, eu tô confusa. Eu não sei o que pensar, sabe? Foi muita informação para um capítulo só. Eu tô sem palavras. Sem palavras. Gente, só quero dizer, fazer um disclaimer aqui, que olha, muitas vezes o Murakami me surpreende positivamente. Não no sentido da escrita, da narrativa, porque isso não me surpreende. Eu sempre acabo, de alguma forma, gostando demais das suas histórias e da maneira como ele escreve, como ele desenvolve o enredo e por aí vai. Mas, tudo bem que ele tem aí as suas questões, como, por exemplo, principalmente em um Q84, a gente vê que em outros livros, muitas vezes a mulher acaba sendo mais objetificada, enquanto aqui, por exemplo, existe toda uma questão das mulheres, sabe, falarem sobre o machismo, como a nossa sociedade em si é machista, como a gente tem aqui uma questão de homens que são abusivos, e aí
gente, eu fico assim... Cara, esse foi um livro que ele foi publicado há quase 15 anos. E quando você para pra pensar que, por exemplo, agora eu acabei de descobrir que existe um personagem demissexual na história. Não é usada a palavra, pelo menos, né, até agora que eu li, não. Mas é um personagem demissexual. E isso é muito interessante, porque é um personagem masculino, geralmente que a gente encontra muito. Hoje em dia, por exemplo, em romances e tudo mais, são personagens demissexuais, assexuais ou qualquer coisa, né, que faz parte do espectro ace, que são mais focados em mulheres. E aqui não, a gente tem um personagem demissexual que é um homem adulto. Gente, eu tô assim, olha, parabéns pro Murakami. Gente, acordei agora, tô toda descabelada e a gente já está no mês de abril. E eu ainda não terminei esse livro, mas é porque, gente, eu sou aquela pessoa que procrastina pra terminar algo que eu tô gostando muito. Gente, a história tá no momento agora, a gente tem a Umami tendo o primeiro contato dela com o livro que o Tengo ajudou a escrever, né? Reescreveu a Crisálida de Ar. E a gente finalmente vai ter respostas sobre o que é a Crisálida de Ar, sobre o que é esse livro que a Fukayede escreveu, sobre como ela conheceu o povo pequenino. E, gente, assim, eu tô amando, eu tô adorando. Falta acho que 4 capítulos pra eu terminar, mas esse não vai ser um vídeo que eu vou, de fato, ter um fechamento como foi o primeiro, né? Que aí eu pude falar um pouco da história e do que tá acontecendo. E aqui não, né? Porque senão eu vou dar spoilers. Então eu tô fazendo de tudo pra só ir falando de algumas coisinhas que vão acontecendo na história, sem dar muitos spoilers. Então eu não tenho como fazer como eu fiz a última vez. Por isso que eu estou fazendo tantos updates assim. E eu espero concluir nos próximos, pelo menos 2 dias aí, pra poder falar um pouco mais, né, do que eu achei da história. Fazer um fechamento para esse vlog, mas falando realmente o que eu gostei mais aqui nesse segundo volume, o que eu não gostei tanto, o que funcionou, o que não funcionou, e também, né, poder falar um pouco das minhas expectativas para o último livro da trilogia 1Q84. Então, gente, eu tô amando. E eu posso dizer que eu estou apaixonada por esse casal que existe e não existe, basicamente, que é a Umami e o Tengo. Eu amo esses 2 protagonistas e é muito interessante porque eu tava pensando hoje sobre o sexo nos livros do Murakami. O Murakami, ele coloca muito sexo nas suas histórias, mas não são cenas eróticas. O que eu quero dizer? Quando você tá lendo, por exemplo, um livro que tem uma cena erótica, é uma cena assim que é bem construída, que é para fazer o leitor se sentir de alguma forma excitado, fazer com que ele sinta que né, aquele calor, aquela coisa. O Murakami não faz isso. Ele coloca ali uma cena de sexo que muitas vezes parece até cringe, ou que não é ok, que não é legal, mas é porque ali, nas suas histórias, o sexo, ele sempre vem acompanhado de alguma questão filosófica, de alguma coisa que tá ali acontecendo, de algo que vai mais para um elemento mágico e tudo mais, entende? É mais como um meio para atingir os fins. Não é um sexo de que, porque as pessoas estão com muita vontade. Não. Geralmente o sexo que aparece ali, ele aparece por conta de algo na história. Não é assim, aquela coisa. Também pode ser que seja algo cultural, não sei. Talvez a maneira como ele escreva seja dessa forma. Mas eu tava pensando nisso hoje, sabe? Que muitas vezes me incomoda, mas não porque é cringe, mas ele não é aquela cena de sexo que você lê, por exemplo, nos livros da Julia Quinn, da Ellie Hazelwood. É uma cena mais, assim, direta, sabe? Que geralmente vai vir acompanhada de alguma grande descoberta e alguma grande questão. Então, é basicamente isso. Foi só uma coisa que me veio na cabeça que eu precisava externalizar, porque realmente ficou muito assim nítido pra mim nesse livro, que é por isso que as cenas de sexo dele não são assim tão calorosas, porque elas estão ali apenas para levar determinada parte da trama do ponto A para o ponto B. Mas logo eu volto com mais updates. Ai, gente, eu tô no capítulo 21. O Murakami, ele tem um poder com as palavras. Cara, eu tô assim, chocada de tão bonito que tá esse capítulo. É mais um capítulo focado na Umami, porém, não só nela. E ela tá pensando muito a respeito da solidão dela e também da interação dela com outras pessoas.
as poucas pessoas com quem ela criou algum laço na vida. E aí ela tá olhando as duas luas. Aí ela vê alguém de longe olhando as duas luas. E a representação ali, né, o que essas luas representam. Gente, eu tô acabada de uma forma boa, porque que lindo, que profundo, como eu amo as narrativas do Murakami, gente. Bom, gente, hoje é dia 7 de abril. Demorei pra finalizar, mas terminei o segundo volume de 84. E, assim, algumas teorias que eu tinha desde o primeiro volume se confirmaram. De várias formas, mas se confirmaram. Então eu fiquei feliz com isso. Mas também teve muita coisa que eu não tava esperando. Engraçado, porque geralmente, quando a gente tem uma trilogia, eu sinto que parece que o segundo volume, ele é uma ponte entre o volume 1 e o volume 3. Ou seja, entre a apresentação dos personagens e a resolução de tudo. Porém, o segundo volume, ele trouxe muita coisa. Ele trouxe muito desenvolvimento para a história. Ele trouxe muitas revelações que eu não estava esperando. Muitos plot twists. É muito louco porque, num outro contexto, num outro livro, num outro tipo de história, tem coisas ali que eu ficaria, assim, chocada no sentido negativo. Mas conhecendo a escrita do Murakami, as suas narrativas, como ele amarra as coisas, você aceita, você entra na história que parece ser algo rotineiro e de repente é surpreendido com elementos mágicos o tempo inteiro. Nesse segundo volume, especificamente, a gente tem muito disso dos dois lados, né? Do lado da Aomami, tendo aí um encontro com o grande líder dos Sakigaki, né, desse culto, e entendendo coisas que ela não entendia e percebendo o que está em jogo, o que realmente está acontecendo em 1Q84. Enquanto o Tengo, ele também começa a ter ali algumas questões, lógico, mais existencialistas, pensando na vida dele, pensando no seu passado, na umami, no seu pai, na sua mãe. E é muito interessante como que essa parte dos elementos mais fantasiosos da história, eles entram ali através da personagem da Fukaeri, que é essa garota de 17 anos que fugiu desse culto e que escreveu Crisálida de Ar, que aí depois o Tengo vai reescrever. E é interessante como eles dois se conectam através dessa história que eles criaram e também de como a umami, ela se conecta no meio de tudo isso. Eu tô pensando muito a respeito de dois personagens secundários. Eu não sei se eles vão ser importantes no outro livro ou algo assim, porque a gente tem o Tamaro, que é um homem que ajuda a senhora que financia a umami, né, para que ela possa continuar suas missões e, né, matar determinados homens por coisas terríveis que eles fizeram. E ele é um personagem muito importante, porque ele é quem, de fato, fala sobre e entrega a arma de Chekhov, literalmente. E eu achei interessante porque o Tengo conhece quando ele vai visitar o pai dele, numa espécie de casa de repousos, sabe? Tem ali uma recepcionista, uma enfermeira, que o nome dela é Tamura. Então, isso me fez pensar, sabe, no anagrama. Tamaro, Tamura. Não sei, mas eu tenho muito essa coisa do duplo. A gente vê que a Fukaeri e o Tengo, eles se complementam, porque eles escreveram juntos a Crisálida de Ar, mas também a gente tem essas duas narrativas, né, que vão se alternando entre os capítulos, da Aomami e do Tengo, que também formam um duplo. Eu já tinha falado sobre isso, acho que no primeiro vídeo, de como eles têm pequenas coisas assim que a gente vai vendo ao longo da história que eles fazem do mesmo jeito, ou que eles pensam da mesma maneira. Eu gostei bastante também que a gente tem a introdução aqui de uma outra história que tá num livro X que o Tengo tá lendo, sobre a cidade dos gatos, que é uma cidade onde só gatos vivem e que um ser humano vai parar ali. E toda vez que ele vai visitar o pai dele, a própria Fukaeri fala que ele tá indo pra cidade dos gatos. E é interessante porque, de fato, ele vê muitos gatos nessa cidade. E o gato, ele é uma figura muito recorrente nas histórias do Murakami. E aqui, até agora em 1Q84, a gente tem muito essa figura recorrente do gato, a questão da água, muita coisa comparada
com diversos estados da água, diversas coisas que podem acontecer na água, diversos tipos de água. Tudo isso mostra muito a respeito da movimentação, da fluidez de tudo, de como as coisas seguem o seu fluxo e você pode escolher, sabe, ir junto, acabar se afogando ou talvez nadar contra a correnteza. E o gato aparece muito nessa questão mesmo da Cidade dos Gatos, mas também porque ele sempre fala muito, né, o Murakami, de gatos, no sentido de que são animais espertos, não se comunicam tanto, mas que têm muito a dizer. E a gente tem exatamente isso aqui com o pai do Tengo. Então, é uma ótima analogia. A gente tem, lógico, a questão da lua. E aqui a gente vê muito como as luas, inclusive as duas luas que a gente tem na história, elas podem facilmente representar o Tengo e a Aomami, sabe? E isso é muito especial, porque a gente vê que isso só acontece em 1Q84, o que essas luas estão ali fazendo, né? Né? Como assim? E aí mostra como a lua em si, durante a história, ela tem toda uma questão de controlar as águas, ou mesmo da questão da mulher, né, de ciclo menstrual e por aí vai. A gente tem também a questão do termo lunático, sabe, que é explicado ao longo da história. Então você vê como que a lua, ela influencia as pessoas da história. Então, assim, ai, gente, eu nem sei o que pensar. Porque o último capítulo da Aomami terminou, assim, de explodir a cabeça, literalmente. E o último capítulo mesmo, que foi o capítulo do Tengo, é, assim, chocante, porque tem toda a questão da crisálida de ar, que a gente vai finalmente entender o que significa nesse volume, né? No primeiro a gente sabe que existe a crisálida de ar, mas a gente vê como uma questão de tipo, faz parte da história que a Fukaeiro escreveu. Só que no segundo volume, a gente vê a Aomami lendo Crisálida de Ar, sabendo um pouco mais da história da Fukaeri e do que ela viveu e do que seria a Crisálida de Ar. E aí, a partir desse momento, a gente vai tendo Crisálidas de Ar aparecendo na história. E a Crisálida também vai muito para a questão de algo que Murakami fala muito, que é insetos. Quando você para pra pensar numa crisálida, ela traz a transformação. Então, você vê muito isso, como os personagens aqui, o que a crisálida representa, o que ela traz, como mostra uma transformação mesmo nos personagens e naquele mundo. Então, assim, eu tô amando, eu tô adorando. Eu gostei muito desse segundo livro. Demorou pra eu ler, mas é porque chegou um momento em que era tanta informação que eu precisava ajeitar minha cabeça, sabe? Tipo, tá, o que exatamente isso significa? Mas eu gostei muito. É como eu falei, eu não posso chegar e falar como foi no final do primeiro vlog que eu fiz, em que eu cheguei e falei um pouco da história, dei ali uma sinopse e tudo mais, porque aqui é a continuação, né? Mas assim, gente, sério, se você tá vendo esse vídeo, ou por curiosidade, ou porque você, sei lá, já leu e quer saber a minha opinião, se você ainda não leu esse livro, leia. Até agora eu tô gostando muito. E se você tá curtindo, por favor, me deixa saber, porque eu tô adorando fazer esses vlogs de leitura recentemente, sabe? De que eu posso simplesmente jogar as minhas opiniões. Eu sei que quem não leu esse livro pode não entender nada que eu tô falando, mas eu tô gostando muito de poder registrar como que tá sendo a minha experiência com um livro tão, assim, magnífico do Murakami, que particularmente eu tô gostando bastante. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler livros do Murakami comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você tá gostando, como eu disse, né, deste formato aqui de vlog de leitura que eu tô tentando trazer mais pro canal. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem. E, gente, eu mal posso esperar para começar o terceiro volume!